não é somente de samba, futebol, política e cozinha que vivem os brasileiros. Eu acho que chegou na hora de nós falarmos dois irmãos que mandam muito bem no cenário dos quadrinhos e que são, sim, nascidos aqui em Terra Tupiniquim. Vamos falar de HQ com filosofia? Ready? E aí, pessoal, beleza? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Luciano, você está no canal do Lúdico, onde periodicamente nós tentamos trazer análise de obras dos quadrinhos, sempre com um aspecto reflexivo em cima do que a obra nos propõe. E antes de nós falarmos sobre o quadrinho de hoje, eu queria deixar um abraço aí pro Cláudio e pro seu filho Kalel, que sempre está dando uma força pro canal. Abraço, Kalel! E a obra que nós vamos tratar hoje é sobre Day Tripper. Essa que é uma edição lançada pela Panini em 2011, pelo selo Vertigo, ou Vertigo, né? E capa dura, edição de luxo, muito bem trabalhada, né? Assim, o material da obra é muito bacana. Ela é escrita pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá, que são dois irmãos gêmeos paulistas, né? E eles são os primeiros brasileiros a ganhar um prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, com essa obra aqui, Day Tripper, né? E quais são os aspectos que Day Tripper tenta apresentar para quem o lê, né? Bom, algo que nos difere dos animais é a racionalidade, como eu já havia dito em outros vídeos. Mas outra característica que também nos torna distintos de outros animais é a concepção, a consciência de que a nossa vida é sim finita. Um cachorro, ele só tende a temer a morte no estado iminente de morte. Ou seja, em uma situação onde ele corre um risco de vida, ele vai tentar sim preservar-se, né? Agora, somente nós, seres humanos, conseguimos criar projeções com relação à nossa morte, ainda que nós estejamos gozando de uma saúde plena. Tendo colocado isso em vista, já fica claro o quão a morte ela traz uma importância para o agora. Porque assim, caso nós vivêssemos para sempre, será que nós correríamos atrás de nos redimirmos com relação a injustiças que nós cometemos, aos deslizes com relação a caráter, valores? Será que nós correríamos atrás dos nossos sonhos? Porque quem tem a eternidade toda pela frente não tende a se preocupar muito com o amanhã. Se alguns brasileiros já têm como prerrogativa o amanhã eu faço, imagina se esses brasileiros fossem imortais. Talvez os avanços tecnológicos, os avanços correlacionados à saúde, nem existissem caso viver para sempre fosse uma realidade. Day Tripper, ele tenta apresentar a importância dos momentos, né? A história, ela conta a vida de Brás de Oliva Domingos, né? Que ele é um escritor de obituários no jornal. Ele é filho de um escritor de expressividade na mídia, né, famoso já pelas suas obras. E o Brás, ele tinha um aspecto, quando jovem, acreditar que ele escreveria sobre a vida, sobre os benefícios, sobre as descobertas, só que a ironia do destino o jogou escrevendo sobre a morte. Como recurso narrativo, o autor, ele coloca na obra cenas cotidianas, né, arcos cotidianos da vida desse personagem, que não segue uma linearidade. A obra ela pode ser lida de várias formas, ela não segue uma linearidade, né? Então, assim, em cada parte da vida do Brás que é apresentada nessa obra, ele passa por um momento de morte.
E aonde está empregada essa morte? São momentos que o marcaram, né? Momentos que após o término daquela ocasião, o Brás ele já não seria mais o mesmo. Então, nesses momentos, nesses trechos em que ele morre na obra, aparece até uma nota de obituário embaixo que casa, né, com o que ele viveu até aquele momento da vida dele. A proposta é curiosa demais, muito interessante o que esses irmãos fazem aqui. Os questionamentos aqui apresentados, eles são característicos de uma obra dos quadrinhos. Talvez, né, uma outra mídia não conseguisse trazer os recursos que o autor emprega para poder trazer Day Tripper como concepção. E por que eu falo que Day Tripper ele é uma obra de momentos, né? Existe uma página aqui de uma singularidade tremenda para mim, na qual o Brás ele viaja com um amigo seu, por volta de 21 anos de idade, né? Como eu disse, contra trechos da vida de Brás. E quando ele está com 21 anos de idade, ele faz uma viagem com um amigo, e esse amigo o acorda, né? Com uma paisagem extremamente bonita, com o nascer do sol tremendo, e o Brás pergunta para ele, você não vai tirar uma foto? E esse amigo fala, cara, esse momento não cabe em uma foto. Olha só como é bonito isso, né? Assim como eu disse que o quadrinho ele permite algumas abordagens que outras mídias talvez não permitam, a mesma ideia é aplicada nesse trecho. Será que uma captação fotográfica daquela imagem, daquele momento, conseguiria expressar o que aquele momento representa? Eu acho isso de um questionamento lindo. E para nós não fugirmos do raciocínio principal que é encontrado no cerne dessa obra, eu acho que chegou a hora de nós falarmos um pouquinho de filosofia. Para os cristãos, a morte ela não é algo natural ao ser humano, né? Porque Adão e Eva, eles foram constituídos no paraíso para que eles vivessem sim uma vida eterna. O pecado original, ele nos apresenta a deteriorização do corpo, né? Ele nos joga, na verdade, nos expõe a fatores exteriores que nos encaminham para, sim, uma morte. Ou seja, o oxigênio que agride o nosso corpo, que nos faz envelhecer, o consumo de alimentos não saudáveis, que pode prejudicar a nossa saúde. Então, para o cristianismo, a morte ela não é algo natural. Tá aí o porquê da morte ser um assunto tão sensível, né? Tão comovente. Por isso que nós choramos as mortes dos entes queridos, das pessoas às quais nós temos um afeto. Então, para o cristianismo, a morte ela não é um fator natural. Já o Lev Tolstói, um filósofo de grande expressividade, ele nos diz que nós vivemos em busca do progresso, né? Que o ser humano ele só enxerga o progresso. Então, por isso a dificuldade do ser humano de compreender a morte, porque a morte ela coloca um fim nesse progresso. Já o Todd May, que escreveu uma obra com o nome A Arte da Vida, ele nos diz que a morte ela inadifica os nossos projetos. Como eu havia dito, é por causa da existência dessa finitude, é por causa da existência da morte que nós colocamos metas nas nossas vidas. É por isso que é importante valorizar os momentos, valorizar as pessoas que nós amamos, que para nós são importantes. É por conta de nós sabermos que amanhã, talvez, nós não estaremos aqui para poder lavar essa roupa suja, né? Outro pensamento bacana é de um filósofo argentino, que é o Jorge Luis Borges. Ele trata na sua obra sobre a imortalidade e ele mostra como os imortais
eles são seres entediados, né? Que já não têm mais tantos anseios na vida. Porque, como eu havia dito, a pessoa que está exposta à imortalidade, ela não precisa ir em busca de metas, porque ela sempre tem a infinitude do tempo para poder colocar os seus assuntos em dia. Ou seja, eles não precisam ter moderação, né? Tem uma frase muito bacana do Jorge, que ele fala o seguinte: a morte torna os homens preciosos e patéticos. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que eles executam pode ser o último. Que bacana, né? Mas assim, se nós pegarmos o conceito de envelhecimento e empregarmos na imortalidade, a gente pode ver que a vida eterna nem sempre está correlacionada com a vivacidade eterna. Existem, mesmo que sem ser imortais, jovens que estão desacreditados com o cotidiano, com o progresso, com as metas de vida, e assim como tem pessoas de idade que estão extremamente empolgadas com a vida que eles levam, né? Com as observações que essa vida fornece. Uma outra passagem bacana que trata da morte, nós podemos falar sobre Krishna Gautami e o Buda, né? Essa Krishna Gautami é uma mãe que que perdeu, né, o seu filho, e ela não conseguia ser consolada. Então Buda fala para ela o seguinte, que ela devia naquele dia ir em todas as casas e trazer um grão de mostarda de todas as casas que não haviam sido visitadas ainda pela morte, né? Passaram-se alguns momentos depois de ela fazer essa experiência, ela retorna para Buda sem nenhum grão de mostarda. E a lição que Buda deixa para Krishna nesse momento é que é inevitável, né, nós, como seres vivos, visitarmos esse momento de finitude, né, que é a morte. Para os estoicos, né, para os filósofos que são adeptos do estoicismo, eles dizem o seguinte, que existem situações na vida em que nós não podemos mudar, né? Que é o destino, mas não o destino que nós estamos habituados a conhecer o significado. O destino são as situações da vida em que nós não conseguimos contornar os problemas cotidianos, né? A própria morte. Então, a aceitação desse destino para os estoicos é que traz uma serenidade para que você possa, sim, absorver a sua vida como um todo. E para finalizar, os conceitos de morte que foram apresentados por esses filósofos, eu gostaria de trazer agora Sócrates, né, pela boca de Platão, no diálogo Fédon. Em Fédon, Platão ele narra os últimos momentos de vida de Sócrates, né? E nesse período em que ele estava aguardando o momento de tomar a cicuta, né, que é o veneno que tiraria a sua vida, o Sócrates ele acabou sendo questionado por alguns de seus discípulos o porquê daquela serenidade que ele demonstrava perante os momentos pré-morte, né? E Sócrates ele diz o seguinte, que uma pessoa que encara a morte, né, em prol de salvar alguém ou em prol de não tomar um déficit maior, na verdade essa pessoa ela não é corajosa, porque ela toma essa prerrogativa com medo fundamentado em não querer perder aquela pessoa que ela está salvando, ou aqueles valores que ela prega. A única pessoa corajosa de fato que encara a morte, para o Sócrates, é o filósofo. Porque só o filósofo ele encara a morte não por medo de perder algo, mas sim na crença que após a libertação da prisão que é o corpo, que nos prende com os seus desejos, com a sua vaidade, com todos os aspectos atrelados à carne, às vontades,
Só após a soltura do espírito, da alma, dessa prisão, é que o filósofo vai ter acesso de verdade ao real, ao que de verdade importa, que segundo Sócrates e Platão, é o mundo das ideias. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. O final do vídeo teve que acabar sendo caseiro por conta de alguns problemas técnicos. Mas, para você que ainda não se inscreveu no canal do Lúdico, se inscreve, curte o vídeo, deixa seu like aí, ative o sininho e abraço.